Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos começar com um grupo de funções diferentes, onde tem a presença do nitrogênio. Então, hoje nós vamos trabalhar com as funções nitrogenadas. Esse conteúdo é a última semana do PET volume 3. Bom, então como objetivos da aula de hoje, nós vamos então reconhecer essas funções nitrogenadas e identificar os compostos orgânicos aminas e amidas. Calma, eu sei que os nomes são muito parecidos, mas nós vamos conseguir distinguir um grupo do outro, ok? Bom, então inicialmente nós vamos falar então das aminas. Composto orgânico derivado da amônia, esse NH3. Então, quando eu substituo um desses hidrogênios por outros grupos substituintes, eu tenho então as aminas. As aminas é muito presente na fumaça do cigarro, ela é presente em determinados tipos de coloração e também muito presente no nosso famoso cafezinho. Outra curiosidade, por exemplo, é que quando você passa perto de algum lugar onde está sendo feito ou mexendo, com o peixe, a gente sente aquele cheiro muito característico do peixe. Isso é em função de um tipo de substância que também faz parte do grupo amina. Então, observe como esse grupo é importante e faz parte do nosso dia a dia. Então, como que nós podemos identificar qual que é esse grupo? Então, é justamente quando eu tenho um nitrogênio ligado a carbono ou ligado a mais de um carbono. Quando ele está ligado a mais de um carbono, ele recebe uma classificação específica. Então, por exemplo, aqui, eu trouxe os 3 tipos de classificação possíveis para as aminas. Então, eu tenho amina primária. Bom, lembra que eu tinha a amônia? Então, eu tenho o N ligado a 3 hidrogênios. Quando eu perco um hidrogênio e substituo por uma cadeia carbônica, eu tenho, nesse caso, a amina primária. Como que eu tenho indícios dessa amina primária? Quantos hidrogênios me sobrou aqui, gente? 2 hidrogênios. Então, observe que eu tenho aqui 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. Então, isso é uma amina primária. Quando eu substituo, então, agora 2 hidrogênios da minha amônia por 2 cadeias carbônicas diferentes. Então, agora vai me restar quantos hidrogênios? 1. Olha só esse 1 hidrogênio aqui. Isso quer dizer que isso é uma amina secundária. Secundária porque ela está ligada a outros 2 carbonos, ok? E por último, quando eu tenho a substituição de todos os meus hidrogênios, eu terei um nitrogênio, então, entre carbonos. Nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de amina terciária. Então, observe que eu consigo estabelecer a classificação da amina de 2 formas. Uma, contando a quantidade de carbonos ligado ao nitrogênio. 2, estabelecendo quantos hidrogênios eu perdi. Então, se você tiver dificuldade, por exemplo, numa estrutura de linhas, numa estrutura muito grande, se é uma amina primária, secundária ou terciária, estabeleça quantos hidrogênios está ligado a ele, ao nitrogênio, que é o nosso ator aqui da nossa aula. Então, quantos hidrogênios está ligado a ele? Estabelecendo essa ligação, eu consigo saber também a classificação, ok? Bom, e a nomenclatura? Então, como nós temos diferentes substituições para esse caso, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos estabelecer o nome da estrutura primária. Como que eu substituo apenas um hidrogênio ali da amônia por uma cadeia carbônica e como que vai ser o nome. Depois, eu vou estabelecer os outros substituintes, ok? Então, olha só. Aqui nesse caso, eu tenho um NH2. Quer dizer que eu substituí um hidrogênio da amônia por uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, gente, ela é estabelecida com 3 carbonos. Então, por isso o termo prop. Ligação simples entre eles.
Aonde está ligado a minha amina? Está ligado no carbono 2, então 2-amina. Mas, Débora, e se ela tivesse ligado ao final da cadeia? Aí eu não iria precisar identificar qual que é o número, né, do carbono em que ela estaria ligado. Por quê? Porque o carbono ligado à amina seria o carbono 1, ok? Agora vamos considerar esse outro exemplo aqui de baixo. Nesse exemplo aqui de baixo, nós temos um nitrogênio e nós temos aqui 3 carbonos ligados diretamente a esse nitrogênio. Logo, isso daqui é uma amina terciária, ok? Então, eu substituí todos os meus hidrogênios da amônia por cadeias carbônicas. Beleza até aí? Como que eu vou estabelecer o nome? Primeiro, eu vou contar aonde eu tenho a maior quantidade de carbonos. Então, olha só, aqui eu tenho 3 carbonos, aqui eu tenho 1 carbono e aqui eu tenho 2 carbonos. Aonde eu tenho mais carbonos? Aqui, né? Então, esse lado de cá eu tenho 3 carbonos. Então, eu vou considerar essa estrutura como sendo a minha estrutura primária e os demais como substituintes. Então, olha só, a minha cadeia principal, ou seja, como se fosse a minha primeira substituição que eu fiz aqui do hidrogênio na minha amônia, é esse pedacinho aqui. Então, ela vai ser o nome principal. Então, 3 carbonos prop, ligação simples entre eles, an, finalização amina. Pronto, consegui colocar o nome aqui. Débora, mas e o restante? Como que vai ser feito? Bom, se são substituintes, nós vamos usar a terminologia das ramificações. Então, nós vamos usar, ao invés de números, aonde seriam, né, os carbonos, onde estaria aquela ramificação, nós vamos usar a letra N, ok? Então, aqui nós temos um metil e aqui eu tenho um etil, ok? Então, aqui, na verdade, aqui eu ainda tenho uma ramificação ao carbono, né? Então, por isso que tem esse 2 aqui, ó. Esse 2 está indicando o carbono no qual estaria ligado esse metil. Mas esse N indica que eu tenho um metil ligado a ele. E esse outro N aqui, ó, indica que eu tenho um etil ligado a ele. Por que que eu coloquei o etil na frente do metil, gente? Porque eu tenho que colocar as ramificações em ordem alfabética. O E vem antes do M. Então, por isso que ficou N-etil, 2N de metil, prop, an, amina. Então, no nitrogênio eu tenho um etil ligado a ele, que é esse pedaço aqui. No nitrogênio eu tenho um metil ligado a ele, que é esse pedacinho aqui. Porém, no carbono 2 também eu tenho um metil ligado a ele. E eu tenho o restante aqui da minha cadeia, que é como se fosse a minha amina primária, a minha primeira substituição, que é esse restante todinho aqui da cadeia. Então, observe que a gente tem uns passinhos a mais aí para a gente pensar, quando formos nomear ou estabelecer essa relação entre estrutura e nomenclatura. Bom, e nós temos ainda as amidas. A amida, gente, com D aqui, ó. Ixi, perdi o negócio. Aqui, ó, com D. Ela é um outro composto que tem uma estrutura que também tem a carbonila. Então, o que quer dizer? Lembra lá da amônia substituída? Pois é, eu substituí o hidrogênio por um grupo aonde eu tenho a carbonila ligada diretamente ao meu nitrogênio. Então, nesse caso, eu tenho o grupo amida. Ela é muito presente, por exemplo, na indústria farmacêutica para a produção de remédios. Ela, infelizmente, é usada na síntese, né, de substâncias de drogas de abuso. Então, nós temos aí a amida sendo o principal função, né, o principal grupo de função, um grupo orgânico, presente justamente nas estruturas e principal na indústria farmacêutica. Bom, então,
qual que vai ser a principal diferença entre uma e outra? A carbonila. Tem carbonila ligada ao nitrogênio? É uma amida. Não tem carbonila ligada ao nitrogênio? É uma amina. Ok? Bom, a nomenclatura é muito similar à anterior. O que nós vamos considerar é que o termo final dela vai ser a amida. Então, aqui no nosso caso, eu tenho uma cadeia com 2 carbonos. Eu conto o carbono da carbonila, Débora? Sim. Quando você for olhar os carbonos, é carbono, independente se ele é da carbonila ou não. Então, eu tenho et. Apenas ligação simples entre eles. Finalização amida. Por quê? Porque eu tenho na minha estrutura a carbonila ligada ao NH2. Ok? E se eu substituir um desses hidrogênios por um outro grupo funcional? Eu vou pensar, então, na ideia da substituição, que é aquilo que nós vimos no exemplo anterior. Então, eu tenho aqui a minha cadeia principal, que é aquela que tem a maior quantidade de carbonos, e a minha carbonila, ok? Então, eu tenho aqui, essa seria a minha cadeia principal. Então, eu tenho 4 carbonos, but. Ligação simples entre eles. Tem o C-O-N, amida, ok? E as ramificações? Bom, eu tenho um metil ligado ao N, ou seja, ao nitrogênio, e tenho um metil aqui ligado ao carbono 2, né? Ou 3? 3, que vai contar daqui, 3. Então, olha só, eu tenho N-metil e tenho 3-metil, que é justamente esses substituintes aqui presentes, ok? Então, sempre que você estabelecer relação entre nome e estrutura, primeira coisa que você vai ver, qual que é o carbono, qual que é o substituinte principal? É aquele que tem a maior quantidade de carbonos e o grupo carbonila. Estabeleci o nome dele, todo o restante vai ser substituinte. Aquilo que estiver ligado ao carbono, eu preciso estabelecer com o número. Aquilo que estiver ligado ao nitrogênio, eu uso o termo N, ok? Para indicar que está sendo ligado ao nitrogênio. Não há substituintes no nitrogênio? Não precisa indicar nada, tá bom? Bom, vamos tentar fazer então algumas atividades aqui. Primeiro, vamos trabalhar aqui na semana 6, atividade 3. Identifique se a molécula é primária, secundária ou terciária. Lembra que eu ensinei 2 tipos de formas de você identificar. 1, contando a quantidade de carbonos ligado ao nitrogênio. 2, verificando quantos hidrogênios estão ligados a esse nitrogênio. Então, vamos fazer das 2 formas para a gente estabelecer isso de forma mais clara. Então, aqui de amarelo, eu vou trabalhar contando os carbonos, ok? Então, olha só, eu tenho nitrogênio e aqui eu tenho um carbono. Então, se eu tenho um carbono ligado ao nitrogênio, ele é o quê? Primário. Ok? Então, esse daqui é uma estrutura onde eu tenho uma amina primária. Por que que é amina e não amida? Porque aqui não tem esse carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, não tem uma carbonila. Ok, vamos fazer agora desse outro grupo aqui. Identifiquei o meu nitrogênio. Eu tenho quantos carbonos ligados a ele? Eu tenho 1 carbono, 2 carbonos. Logo, isso daqui é uma amina secundária. Ok? Débora, como que eu consegui visualizar que esse carbono está ligado com o nitrogênio? Não consigo ver desse jeito. Então vamos tentar agora, então, pelo hidrogênio. Quantos hidrogênios estão ligados ao meu nitrogênio aqui do lado? Só tem 1. Se a amônia tinha 3, quer dizer que eu perdi 2 hidrogênios e só me sobrou 1. Então, isso reforça que ela é uma amônia secundária.
ok? Então, quando não for muito claro, igual nesse primeiro exemplo, você tiver que pensar em relação ao hidrogênio, você consegue estabelecer essa ligação também. Eu olho quantos hidrogênios eu tenho ligado ao meu nitrogênio. Ok, tem um H para um N. Então, quer dizer que se eu tinha NH3, eu perdi 2 hidrogênios. Isso, então, é uma amina secundária, ok? Então, tem esses 2 jeitos de visualizar. Por quê? Como eu disse, existem algumas formas de estabelecer a estrutura da molécula que nem sempre fica fácil de identificar se ela é primária, secundária ou terciária. Até que a terciária é mais fácil, porque só vai ter o nitrogênio com carbonos, ok? Bom, vamos tentar trabalhar então com essa outra questão aqui. Eu tenho a minha estrutura e tenho uma relação de nomes e eu preciso saber qual que é o nome adequado para aquela estrutura, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que definir, é uma amina ou uma amida? Bom, eu estou vendo aqui que eu tenho a carbonila ligada a um nitrogênio. Logo, isso aqui é uma amida. Com D. Beleza? Qual que é a minha cadeia principal? É essa daqui. Qual que seriam os meus substituintes? É todos aqueles que substituíram, né, o hidrogênio. Então, olha, aqui é um CH3, não é um hidrogênio, então é um substituinte. E aqui ainda eu tenho outro substituinte, ok? Que é um anel aromático. Beleza. Qual que é o nome da cadeia principal? Vamos trabalhar com a principal primeiro. Contamos os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal é pente. Ligação simples entre eles. Beleza. Vamos tentar ver aqui se a gente já consegue cortar algumas opções. Então, olha só, aqui já começa com X, então tá fora. Pente, 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 pente. Beleza. Então, aqui, ó, pente, amida. Beleza. Agora, e os substituintes? Todos os substituintes estão no N. Por isso que você vai ver aqui, ó, NN, 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 NN. Por quê? Todos eles estão ligados ao nitrogênio, ok? É um metil, né? Esse CH3 aqui é um metil. Então, aqui onde está um etil, está fora. E aqui onde está um etil, também está fora. Então, sobrou 2 alternativas para a gente. Sobrou a B e a C. Um está falando que é um fenil e o outro está falando que é um bezil. Esse daqui, ó, que é o meu anel aromático. E aí, gente, eu tenho que passar uma informação para vocês. Fenil recebe o nome todo o anel aromático, que é um substituinte direto da cadeia. Benzil é um anel aromático ligado a um CH2 e esse CH2 está ligado à cadeia. Observe que não é o nosso caso. Aqui eu tenho um anel aromático direto ao nitrogênio. Então, não é o caso do benzil, que teria que ter esse CH2 aqui. Então, lá nós estamos trabalhando com um fenil, ok? Então, olha só, a resposta certa aqui para essa alternativa é fenilmetilpentaamida. Então, é a letra B, ok? Essa é a resposta certa, então, para essa questão. Bom, então, recapitulando o que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos, então, mais 2 grupos funcionais que têm, então, a presença do nitrogênio. São eles a amida e a amina. E estabelecemos, então, uma relação entre a estrutura e o seu nome. Lembrando, gente, que no PET de vocês não tem nada muito aprofundado. Nós queremos, então, trabalhar de forma mais simplificada, né? Só para vocês terem realmente uma noção que existe uma diferença entre esses 2 grupos, ok? Bom, no mais, eu quero agradecer a todos pela aula de hoje, deixar o meu muito obrigada. E ficou alguma dúvida? Mande para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los no nosso momento do ao vivo. Um grande abraço virtual e até mais!